Ah, que bom! Poxa, eu estava preocupado com a crise das coxinhas. Obrigado. Alô, alô, salve, salve. Cadê o açúcar? Está aqui o açúcar. Salve, salve, amigos da TV Sou Nick, da TV 247, GCM, Carta Capital, TVT, etc, etc. Salve, salve, bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Acho que está meio escuro aqui, acho que eu vou mudar para cá, deixa eu ver. Eu não gosto de ficar no escuro. Ah, bem melhor aqui. Ó, por causa da luz aqui. Se você puder, Newton, trazer para mim os... Desculpa te dar o trabalho aí, mas... É, por causa da luz. Tá bom, senhor. Porque televisão sem luz não é nada. Fica muito escuro. Opa, então, estamos aqui com a coxinha, café média clara, né? Média clara. E cadê as pessoas? Ninguém hoje? O que aconteceu? Todo mundo com frio. Os clientes acordam tarde. Bem-vindos, amigos. Vamos ler os jornais do dia. Vamos ver as notícias do Globo, Folha de São Paulo. Vocês já sabem que aprovada a reforma em primeiro turno. Tem um segundo turno. Agora, a diferença que deu aí 379. 18 votos da oposição, né? Muitos votos do PDT. Já passou, né? Vamos botar os destaques hoje agora, com a correlação de forças aí que foi demonstrada ontem. Olá, Silvia. A correlação de forças demonstrada ontem não vai passar destaque. Que vai desfigurar a reforma, né? Então é o seguinte, a Câmara aprovou. E por que a Câmara aprovou essa reforma que é contra os trabalhadores? Contra nós, né? Como é que a Câmara, que é representante do povo, né? Que deveria ouvir o povo não quer ficar mais pobre. Não quer, né? Ninguém quer ficar mais pobre. No entanto, a Câmara, representante do povo, aprovou uma reforma antipovo, né? O que vai acontecer? Nós vamos trabalhar mais e ganhar menos, mas muito menos. Então é a velhice na pobreza, quer dizer. Não que seja diferente. Durante a vida toda, aquele salário desse tamanho vai chegar à aposentadoria assim. Por que a Câmara aprovou? Porque a Câmara foi eleita, né? Esses foram os deputados eleitos pela população. Tudo indica que há muito mais representantes das classes empresariais do que das classes populares. Aí a Câmara vota conforme os interesses das classes empresariais e não dos trabalhadores, porque para as classes empresariais a reforma é boa, né? Então, escolhe-se um Congresso conservador, ligado às classes empresariais, e na hora de votar vão defender os interesses das classes empresariais. Foi o que aconteceu. No Senado não vai ser diferente. A lei
dessa correlação de forças da Câmara houve a influência das emendas, né? R$ 3 bilhões em emendas em troca dos votos. E somente quando houve a negociação das emendas é que a reforma realmente foi aprovada. Até então, muita discussão, muita briga. No Senado, que nem representa o povo, representa os estados, também a reforma deverá ser aprovada. Tudo indica, né? Claro. O resultado ainda tem o segundo turno na Câmara, inclusive. Mas qual é a chance? O placar foi 379. A reforma precisava de 308. Então teve 71 votos a mais. Qual é a chance desses 70 votos serem não no segundo turno? Eu acho que é muito difícil, né? Extremamente difícil. Diria impossível. Como é que vai tirar 80 votos? Qual é a justificativa? Já foram comprados. Primeiro os votos já foram comprados, não é? Para os dois turnos. R$ 131 votos contra, são os votos da oposição. É o PT, mais o PSOL, parte do PDT, parte do PSB. Quer dizer, nem o PDT votou 100% contra a reforma. E não foi só a Tabata. Temos uma dissidência que ela liderou. São 7 a 8 votos. Aí fica aquele problema. O PDT tinha ameaçado a Tabata de expulsão. Mas se expulsar a Tabata, tem que expulsar os outros também. E vai desfalcar o partido se expulsar os outros. Isso afeta o partido. Questão de verba. Fundo partidário, por exemplo, menos deputado, menos fundo partidário. Não é prejuízo para o partido expulsar membros. Eu acho que não vou expulsar ninguém, porque para expulsar a Tabata tem que expulsar os outros. Vai desfalcar, que acho que foi 30%, né? Não dá para expulsar. Como vai ser muito PDT. Agora, a Tabata vai ficar lá puxando dissidência, isso é verdade. E ela tem uma força, né? Tanto que desafiou a decisão da maioria, votou a favor dessa reforma horrorosa. Reforma pavorosa. Reforma é uma ofensa a nós.
reforma? Bem, vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho, está aqui. Liderada por Maia, a Câmara aprova com folga a reforma da Previdência. Segundo turno está previsto para ocorrer essa semana. 379 votos a favor, 131 contra. Miriam Leitão, reforma é ampla, mas impacto fiscal será menor do que o governo previa. Merval Pereira, deputados mostram visão liberal da economia. Não, deputados mostram que eles representam as classes empresariais e não os trabalhadores. Os trabalhadores são a maioria, né? Operários, trabalhadores do governo, são a maioria da população. Pobres são a maioria da população, mas a população escolheu representantes conservadores, liberais na economia, representantes dos empresários e pouco afeitos a questões sociais. Porque a grande questão brasileira é a desigualdade. Só que esses representantes da população não pensam assim. E no Senado é pior ainda, porque o Senado representa os estados, não a população. Então não tem nenhuma responsabilidade de fazer o bem para o povo, digamos, e sim para os estados. Esse é o fundamento a missão do senador é defender os interesses do seu estado. Então, o estado de São Paulo. Cada estado tem 2 senadores. Não, aí a conta não fecha. São quantos? 81? É um número ímpar, né? 27 estados. Não, são 3, né? 3 senadores por estado. São 27 estados, 3, 1 vai 2, 81, exatamente. 81 senadores, 3 por estado. Defende o interesse do estado. Então não confundam. O Senado não defende os trabalhadores. Não defende a população. Não é a missão dele. Agora, tem alguma chance dessa reforma ser rejeitada no Senado? Nenhuma. Tanto que todos os ajustes foram feitos primeiro paralelamente ao Senado, né? Não foi a revelia do Senado. Pois o Senado é mais conservador que a Câmara. O Senado e o Senado não é representante da população, então... Fala, Hugo. Beleza? Gostou aí da reforma? A reforma aí. Eu não cheguei a ver. Se eu falar que eu sou um ignorante político, você vai dar uma risada. Ficamos mais pobres, então, tá vendo? O Hugo, o garçom aqui da Padaria Real, não tá nem sabendo o que aconteceu. Isso, as pessoas não sabem ainda o que aconteceu, né? Vamos saber na hora de se aposentar, talvez, né? Até lá, né? Até lá. Também não ficam muito preocupadas. Quem está preocupado é quem está perto de se aposentar. Ou quem já até passou a idade de se aposentar e não consegue se aposentar, como eu, por exemplo. Jane Vorzan, de Itacaré, sul da Bahia. Que lugar lindo, Itacaré.
Itacaré, uma palavra bonita, lembra jacaré. Jacaré, Itacaré. Folha de São Paulo. Marcos Orione, é o fim da Previdência Social no Brasil. Taxativo. Vinícius Torres Freire, foi um imenso triunfo de Rodrigo Maia. Leandro Colom, uma vitória para o governo e não do governo. Igor Gielov, algo mudou no debate e a esquerda não percebeu. Partidos ameaçam expulsar deputados com voto dissidente. Deputados de ao menos 3 partidos, PDT, PSB e PSDB, desobedeceram a orientação da sigla sobre como votar na reforma e correm risco de expulsão. Uma delas é a Tabata Amaral. Como eu já falei, se o PDT expulsar a Tabata, tem que expulsar os outros. E aí são 7. Vai desfalcar o partido. Menos deputado, menos fundo partidário, menos tudo. Quer dizer, não é um boa para o partido expulsar deputados. É o partido que perde. Marcos Orione, página A22. Cadê a página A22? É o fim da Previdência. Tá aqui. Marcos Orione. É o fim da Previdência Social no Brasil. Ele é professor de Direito Previdenciário da USP. Marcos Orione. É o fim da Previdência Social no Brasil. O projeto de reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro já significava o término de um sistema que protege milhões de pessoas. E mesmo com as alterações no Congresso, isso não deixará de ocorrer. Ainda que com suas insuficiências, a atual Previdência atende com uma proteção social mínima, em especial nas regiões mais pobres, idosos, doentes, desempregados. Enfim, pessoas que contribuem e diante de contingências como idade avançada e doença, por exemplo, são afastadas do mercado, necessitando da proteção previdenciária. O projeto tinha 3 bases: capitalização, retirada das futuras reformas em questões fundamentais da Constituição e severa diminuição de direitos. As 2 primeiras foram afastadas pelo Congresso e a última permaneceu, ainda que com pequenas variações. A nossa Previdência Pública é montada na solidariedade social. Quem está recebendo benefícios hoje depende da contribuição dos que estão trabalhando, que receberão a partir dos recolhimentos futuros. Uma maneira de destruição da Previdência Social era exatamente o regime de capitalização. Nesse, o dinheiro deixaria de ser gerido pelo poder público e passaria a ser tratado na perspectiva de investimento por instituições bancárias. Como teríamos de continuar pagando os benefícios de quem já está aposentado, o Estado, leia-se todos nós, teria um prejuízo para essa passagem, estimada pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, em R$1 trilhão. A forma de fazer a passagem era economizar, diminuindo direitos nos benefícios de quem estivesse recebendo e de quem receberia, até o último segurado que permanecesse na Previdência Pública. Retirada a capitalização, que passa a impressão de ter sido bode exposto na sala de negociações, nada justificaria a manutenção da radical diminuição de direitos em valor excessivamente superior ao suposto déficit atual. Não foi o que aconteceu.
Mesmo com suas modificações, o projeto continuou atingindo drasticamente a situação de trabalhadores e trabalhadoras diversos, provocando a maior redução de direitos já vista em nossa história. A maior redução de direitos já vista em nossa história, e tem deputado comemorando isso. Essa aprovação deveria ter tido como trilha sonora a marcha fúnebre e foi comemorada com bandeirinhas do Brasil. Olha o que diz o professor de Direito, não é um militante da oposição, é um professor de Direito Previdenciário. A maior redução de direitos já vista em nossa história. Dificulta o acesso a benefícios previdenciários e diminui alguns de seus valores. Atinge até mesmo a assistência social, aquela destinada às camadas mais vulneráveis da população, incluindo critério oneroso, já afastado pelo STF para a concessão de benefício assistencial. Os privilégios de alguns foram mantidos e os pobres foram punidos. Vamos ver outras opiniões. Na Folha de São Paulo. Outras opiniões na Folha de São Paulo sobre essa malfadada reforma que vai nos deixar a todos mais pobres e tendo de trabalhar mais. Trabalhar mais não é problema para certas profissões, como essa, uma profissão intelectual, por exemplo, a não ser que a gente tenha algum problema mental, como muitos jornalistas têm. Mas para quem tem um trabalho pesado, trabalhar a mais significa a exaustão. A Folha diz que é uma boa reforma, que absurdo. O texto da Previdência aprovado pela Câmara tem falhas, mas acerta em combater aposentadorias precoces e distribuir custos com razoável justiça. Que absurdo. Opinião da Folha. Mas é a opinião da Folha. Fazer o quê, né? Tá aqui, a opinião da Folha é essa. Ela achou a reforma boa, reforma que nos deixou todos mais pobres, mas ela publica, né, essa coluna em que o professor de Direito Previdenciário diz que foi o maior ataque aos direitos sociais da história do Brasil. Olha aqui, culto evangélico na Câmara dos Deputados. Jair Bolsonaro participa de culto ao lado do presidente da Frente Evangélica, Silas Câmara. Bolsonaro diz que indicará para a vaga no STF ministro terrivelmente evangélico. E tem que indicar um ministro terrivelmente competente, um ministro terrivelmente comprometido com a Constituição. E não terrivelmente evangélico. Nosso Estado é laico. O Estado laico não pode permitir a sua destruição por um presidente que quer impor uma pauta evangélica ao país. A Constituição de 1891 determinou a separação entre igreja e Estado no Brasil. Nenhum presidente ameaçou tanto esse conceito como o atual, como Jair Bolsonaro. Olhem só, um culto na Câmara dos Deputados. Isso é inconstitucional. Isso é uma aberração. Ofensa às demais religiões, ofensa ao Estado laico, isso é uma subversão da ordem. A coluna Painel. Ao concluir missão que tomou com o pessoal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, enviou recados explícitos ao Planalto.
No discurso que selou a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência, enalteceu o parlamento, os partidos, seus líderes, a oposição e o STF. Tudo o que o bolsonarismo abomina. Nenhum aliado dele, o governo, vai dividir os louros da vitória. Por isso, a fala foi vista como um anúncio de que a casa agora tem uma agenda para chamar de sua. E Rodrigo Maia se credencia para disputar a presidência da República em 2022. O discurso que ele fez ontem, depois da votação da Previdência, foi o discurso de um presidenciável. Tum, 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 tum. Problemas do PSDB. O secretário executivo da Prefeitura de São Paulo, Gustavo Pires, foi quem incluiu na pauta da reunião do PSDB paulistano o pedido de expulsão de Aécio, na quinta-feira passada. Ele é braço direito do prefeito Bruno Covas. O diretório estadual deve convocar discussão sobre o tema em breve. Aécio recebeu apoio de dirigentes de outras legendas de centro e centro-direita. Os que estiveram com o deputado descreveram a ação da ala paulista do PSDB como desastrada. Quem conversou com Dória e também com Mineiro vaticina: essa história não vai acabar bem. Dória não vai recuar. E Aécio não é qualquer um. O deputado de Minas, que já foi presidente do PSDB e candidato a presidente, tem dito a aliados que, da forma como as coisas estão sendo conduzidas, não lhe resta escolha a não ser resistir. Sair correndo, afirmou, segundo relatos, não é opção. Então, os tucanos estão se bicando. Aquele bico grande serve para isso mesmo, um dando bicada no outro. Sob a ameaça de expulsão, dissidentes enfrentam partidos por previdência. Gozado, esse rosto da Tabata parece o rosto de uma atriz antiga. Atriz do cinema mudo, não sei qual. Vamos ver aqui o artigo do Igor Gielov, que fala na derrota da esquerda. A aprovação de reforma sacramenta momento de derrota da esquerda. Se vários atores da centro-direita poderão reivindicar os louros pela aprovação acachapante em primeiro turno da reforma da Previdência, caberá à esquerda o papel de principal derrotada no processo. Opinião de Igor Gielov. Quer dizer, na verdade, quem foi derrotado foram os trabalhadores, né? Os brasileiros que foram derrotados. Os empresários não, os empresários ganharam, mas os trabalhadores, que são a maioria, foram derrotados, não apenas a esquerda, né? É claro que o texto ainda pode ser bastante mexido, com propostas, inclusive, do conflituoso partido do presidente, e o parlamentarismo branco é um problema sério para Bolsonaro. Mas, ao fim do dia, ele estava no campo dos vitoriosos simbólicos. A aprovação é uma espécie de terceiro turno perdido para o campo liderado pelo PT. Como nas ocasiões anteriores, o fracasso poderia ensejar reflexões. Até aqui, o que houve foi a repetição de padrões. O ocaso da esquerda brasileira teve pelo menos 2 episódios centrais anteriores: o impeachment de Dilma em 2016 e a eleição de 2016 com a perda de prefeituras em todo o Brasil. Então, a área de comunicação do governo dirá que foram eles que explicaram as vantagens do projeto atual. Os bolsonaristas dirão que foram as redes sociais, seu poder de convencimento. A esquerda
que foi um conluio da grande mídia. Seja lá quem tiver a razão, o fato é que a conscientização do abismo fiscal em termos simples parece ter colado e assim desanuviou o clima entre congressistas. Deputado morre de medo de matéria impopular. Desta vez e por enquanto, algo mudou perto de um pleito municipal. A esquerda perdeu essa bandeira. Opinião de Igor Gielov. A correlação de forças da Câmara é essa mesma. A Câmara tem maioria conservadora. Os votos da esquerda não chegam, toda a esquerda não chega a 150. Se toda a esquerda votar, são 513 deputados, então a esquerda não tinha muita chance mesmo. Então não é bem uma derrota da esquerda, uma derrota dos brasileiros, a maior perda de direitos da história da República Brasileira. Mônica Bergamo. A lista de evangélicos que poderiam ser indicados por Bolsonaro para o STF é encabeçada hoje pelo advogado-geral da União, André Mendonça. Ele tem o apoio de parte da bancada religiosa no Congresso. Vejam só, já repercute esse desejo do Bolsonaro de escolher um ministro evangélico. As pessoas deveriam contestar isso, mas as pessoas acabam aceitando, porque é a opinião de um presidente. O nome do deputado Marcos Pereira entrou recentemente na Bolsa de Apostas para o STF. Ele é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, comandado por Edir Macedo. Na lista já estavam também o ministro Humberto Martins e o juiz Marcelo Bretas. A Câmara dos Deputados pode convocar o presidente do COAF, Roberto Leonel de Oliveira Lima, para que ele esclareça se o órgão está investigando o jornalista Glenn Greenwald. O deputado Orlando Silva está pedindo que o TCU compartilhe com os parlamentares os documentos apresentados pelo COAF e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, respondendo a questionamentos da Corte sobre a suposta investigação. As afirmações de ambos foram vagas e não esclareceram se Greenwald é ou não investigado. Caso o COAF alegue questões de sigilo, parlamentares defendem uma sessão secreta para que ele, enfim, esclareça a questão. Aqui o Contar do Caligares, na última página ilustrada, escreve: quem é conservador? É preciso saber o que cada um quer manter ou reformar. Há muitas coisas que gostaria de preservar, embora não todas. Há muitas coisas que gostaria que mudassem, embora não todas. E há muitas coisas contra as quais reajo, desejando que o mundo volte atrás no tempo. Mas parece que reacionário hoje não designa quem reage, mas o simétrico de revolucionário, ou seja, o revolucionário quer que tudo mude, o reacionário quer que tudo volte para trás. Não sou, acho que nunca fui revolucionário. Na verdade, revolucionários são raros. A maioria é reformista, quer mudar algumas coisas, mas não tudo. Uma outra maneira de diferenciar revolucionário de reformista. O revolucionário quer que mude o que para ele é a engrenagem central da máquina social. Por exemplo, abolir a propriedade privada, enquanto o reformista se preocupa com coisas parciais, mas que lhe parecem decisivas na vida concreta das pessoas e na sua própria. Menos desigualdade, escola e saúde pública de qualidade, etc. Um reformista pode ser um conservador, enquanto o revolucionário, em tese, não é. Melhor dito, um revolucionário não é conservador até chegar ao poder. Aí, ele só quer se conservar. Em geral, quando tento me definir,
Por exemplo, no diálogo com o leitor, começo declarando que sou liberal e sempre fui. Até quando, nos anos 60 e 70, eu era um militante de esquerda. O adjetivo tem sentidos diferentes segundo as culturas. Portanto, explico. Para mim, liberal significa, e ainda significava, e ainda significa que, o indivíduo é um valor maior do que qualquer coletividade ou grupo, nação, partido, família, religião, torcida, etc. Concordo com o contrário. 2. Não acredito que uma sociedade igualitária seja possível ou mesmo desejável, mas me parece certo que ela garanta que todos tenham oportunidades comparáveis. Também concordo. Ou seja, um filho de ricos entra em Harvard porque os pais fazem uma doação de 5 milhões de dólares. Tudo bem, mas um pobre deve poder entrar por mérito, com bolsa integral. O segundo adjetivo que me qualifica depois de liberal seria reformista, sempre na direção da maior liberdade individual possível e da solidariedade necessária para que haja oportunidade a todos. Mas, como qualquer reformista, também sou conservador, pois há e sempre houve coisas que quero preservar. Esse é o artigo de Contardo Carigares na Folha de São Paulo. O Globo, vamos ver a opinião do Globo sobre a reforma. Claro que o Globo sempre foi a favor dessa reforma, antipovo, ou seja, a maior retirada de direitos sociais da história do Brasil. Bernardo Melo Franco escreve: presidente quer atropelar o Estado laico e dar poder aos pastores. É isso aí. Geralmente eu penso muito parecido com Bernardo Melo Franco. Gosto muito de Bernardo Melo Franco. Aqui a opinião do Globo sobre a reforma, avanços e perda de oportunidade na reforma. Que foi aperfeiçoamento, etc, etc. Merval Pereira também concorda. Há muito tempo não se viam deputados federais tendo o entendimento de que participavam de um momento histórico sem receio de assumir suas posições. É, isso aí, eles estão comemorando algo que empobreceu todo mundo. Os trabalhadores, eu digo, né? Ascânio Seleme escreve a dimensão do presidente. Não seria difícil para Jair Bolsonaro ampliar ou manter estável, ao invés de ver diminuir o respaldo que recebe do cidadão brasileiro. Depois de 6 meses de governo, o apoio incondicional ao presidente limita-se a 33%. Penso que erram os que dizem que Bolsonaro está fazendo o que o seu eleitor esperava dele. Ele fez uma campanha com discurso radical, é verdade, mas foi eleito por um eleitorado bem mais equilibrado. Veríssimo, pact. Era simples, apenas uma mudança de acentuação. O samba depurado a uma batida nova. Fácil. Mas então, por que era tão difícil? Me lembro dos anos 50, nós vivendo nossos dias de Cuba Libre e grandes ressacas e tentando aprender. Como era mesmo? Pact. Não era só batida, era outro mundo que se inaugurava. Um mundo novo, mas com precursores. Lúcio Alves, Dick Farney e Mário Reis foram exemplos de antitenores que cantavam do mesmo jeito suave de João Gilberto, e embora não espaçasse as músicas à sua maneira revolucionária. Nada representava melhor o clima musical da época no Rio que o Johnny Alf cantando e tocando na boate do Hotel Plaza, na Princesa Isabel, para uma plateia quase toda de músicos, todas as madrugadas. Ainda João Gilberto, Bernardo Melo Franco.
Bernardo Melo Franco, uma toga para a bancada da Bíblia. Isso é um horror. Jair Bolsonaro não perde uma chance de cortejar a bancada da Bíblia. Ontem o presidente começou o dia num culto evangélico no Congresso. Em seguida festejou o 42º aniversário da Igreja Universal. No primeiro compromisso, o capitão ensaiou um discurso de pastor. A paz de Cristo iniciou. Amém, respondeu a plateia. Vocês são mais que amigos, são irmãos, continuou o orador. O presidente voltou a descrever sua vitória como uma missão divina. Em seguida, repetiu a cantilena do país abençoado com terras férteis e povo maravilhoso. O que nos falta? Perguntou. Falta a fé, a vontade de vencer. Ele mesmo respondeu. Que horror, que horror. A pregação animou os deputados, mas eles queriam vir mais. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico, prometeu Bolsonaro. O auditório explodiu em aplausos e gritos de glória, como nos cultos transmitidos pela TV. Que horror, que horror, que horror. Em governos passados, a bancada evangélica trocava votos por verbas, ministérios e isenções fiscais. Na gestão atual, a turma passou a sonhar mais alto. Quer ascender ao Olimpo do Judiciário. É o projeto de Edir Macedo, que começou em 1989, na eleição de Collor. As igrejas já deixaram claro o que pretendem: neutralizar a atuação liberal do Supremo. Nos últimos tempos, a Corte tem protegido minorias ameaçadas pela ofensiva conservadora. Em junho, equiparou a homofobia ao crime de racismo. O presidente se irritou com a decisão, que classificou como completamente equivocada. Se tem um evangélico lá, pedia a vista e sentava em cima, disse ele. Não podia ser mais transparente sobre a missão do ministro que vai escolher. Não há qualquer problema na nomeação de um ou mais evangélicos para o Supremo. Hoje o tribunal tem juízes católicos e judeus. A questão é que nenhum deles chegou lá por delegação religiosa. Bolsonaro quer atropelar a laicidade do Estado para dar mais poder aos pastores. Deus acima de todos e as igrejas acima da Constituição. Escreve Bernardo Melo Franco. É o que eu tenho dito. O que aconteceu em 1989? Em 1989, a Igreja Universal de Deus foi uma grande eleitora. Collor procurou Edir Macedo para pedir o seu apoio e perguntou o que o Edir Macedo queria em troca desse apoio. E Edir Macedo disse: em troca do apoio eu quero fazer a missa da sua posse, uma missa evangélica. Pela primeira vez na história do Brasil, a presidência seria celebrada uma missa não católica, mas evangélica. Collor concordou. Edir Macedo fez campanha para o Collor foi eleito. Mas, na hora de organizar a cerimônia de posse, foi aconselhado a não cumprir a promessa que tinha feito a Edir Macedo. Ele chamou então Edir Macedo à sua casa, na casa da Dinda, e quem me contou, uma pessoa que esteve junto em toda essa negociação, e o Collor então disse a Edir Macedo que não poderia cumprir aquela promessa diante de pressões, etc., mas que Edir Macedo poderia pedir o que quisesse. O Edir Macedo ficou na dele, foi convidado para a posse, compareceu à posse no Palácio do Planalto e acompanhado, claro, por seu grupo, dentre os seus amigos desse grupo estava a pessoa que contou, que relatou para mim esse episódio. Eles no Palácio do Planalto, na cerimônia de posse do presidente Fernando Collor, quando de repente Edir Macedo tirou os sapatos, descalçou os sapatos, ficou só de meia naquele chão. E essa pessoa que estava ao seu lado, seu aliado, seu amigo,
perguntou, mas por que o senhor fez isso? Por que o senhor tirou o sapato? E a resposta do Edir Macedo foi mística, né? Ele é um ser totalmente místico. Ele disse, nós temos que pisar com os pés o território que queremos conquistar. Então, o território que ele queria conquistar era o Palácio do Planalto. Isso foi em 89. De lá para cá, ele criou o PRB, que hoje é um partido médio. A bancada evangélica hoje tem essa força que o Bernardo Melo Franco está mostrando aqui. Então, o Edir Macedo está praticamente com os pés no Palácio do Planalto, de 89 para cá, passados 30 anos. Em 30 anos, Edir Macedo está praticamente no Palácio do Planalto. A força dele é muito grande. Vejam a força da TV Record, a aliança da TV Record com o governo Bolsonaro, a aliança pessoal do Edir Macedo com o Jair Bolsonaro, que, aliás, é proibido pela Constituição. A Constituição não só prega, não só defende a separação entre igreja e Estado, como proíbe que o Estado crie igreja, por exemplo, e que haja alguma relação entre Estado e religião. E essa medida inscrita na Constituição brasileira não é obedecida. Então, o que acontece hoje é que a igreja evangélica participa ativamente da política brasileira, com deputados, com ministros, futuramente ministro do STF, cultos dentro da Câmara dos Deputados e etc., no favorecimento a uma religião, atitude discriminatória, também proibida pela Constituição. Meus caros amigos da TV Sounic, da TV 247, muito obrigado a todos por assistirem, por participarem do nosso primeiro programa de hoje, da TV Sounic. Eu sempre faço transmissões ao vivo, a qualquer momento, sem horário marcado, né? Um horário marcado às 20 horas na TV 247. Fora esses horários, eu entro a qualquer momento com novas edições da TV Sounic para comentar com vocês novos episódios, cantar alguma paródia nova, trocar alguma ideia, porque é assim que a gente cresce, trocando ideias com os outros, conversando com os outros. Aqui parece que eu estou conversando sozinho, mas não, eu estou conversando, estou lendo aqui as opiniões de vocês, então estou me enriquecendo com as opiniões de vocês. E eu acho que é legal a gente sempre ter opiniões baseadas em fatos sólidos. Por isso que eu faço questão de ler os jornais para vocês. Assim a gente fica sabendo qual é a opinião dos jornais. Nós estamos sabendo, os jornais criticam essa pauta de costumes do governo Bolsonaro, essa pauta autoritária do governo Bolsonaro. No entanto, apoiam essa reforma, que é criminosa. Né? Laura Pimentel é criminosa para os trabalhadores. Né? Os trabalhadores vão trabalhar mais, vão ganhar menos, mas muito, muito menos da opinião desses jornais. Essa TV é um telefone, então de vez em quando o telefone toca e eu sou obrigado a recusar a chamada para poder continuar com vocês. Então é o seguinte, peço que se inscrevam, claro, os que não se inscreveram, se inscrevam no canal, por favor, compartilhem, deem likes, etc., etc., e também colaborem. Temos o projeto Catarse, né, onde você colabora com qualquer quantia para a melhoria das condições do canal, e também o Superchat, também, qualquer quantia que você quiser, você colabora, e também é um dinheiro que serve para comprar novos equipamentos, né, e para me remunerar, porque eu sou como é no 247. Mas também tenho esse canal, TV Sounic, estou aqui trabalhando, sou jornalista, trabalho, então o YouTube me remunera, é claro, e também vocês contribuindo no Superchat ou no Projeto Catarse nos próximos
um novo projeto no Catarse, o Projeto Napoleão. Vamos editar a peça A Última Batalha de Napoleão. Eu escrevi com base em notícias de jornais de 1815. Vejam só, jornais antigamente, como era um único meio de comunicação, não tinha rádio, não tinha televisão, evidentemente, nada disso. Então, jornais descreviam com detalhes todos os acontecimentos. Então, nos jornais da época havia todos os detalhes da Batalha de Waterloo, discursos do general Wellington, discursos do próprio Napoleão, né, os diálogos dele no navio em que ele foi deportado, etc, etc. Então, com base nessas notícias, eu escrevi uma peça de teatro, chama-se A Última Batalha de Napoleão. São fatos históricos, porque tudo baseado em notícias da época. E eu vou editar, vou imprimir, estou pensando numa edição restrita de 100 exemplares, né? Quem colaborar no projeto receberá um livro exclusivo, né? Será uma edição muito pequena, então praticamente um livro on demand. Vou fazer um livro muito bonito, uma edição muito bem feita. Então, nos próximos dias, vou revelar novos detalhes do projeto Napoleão no Catarse. Muito obrigado a todos, até a próxima transmissão e até às 20 horas no Boa Noite 247. Muito obrigado a todos, tchau.